Fernando Schiller aqui conosco, como acontece todas as terças e quintas, e conosco também está o Cláudio Zaidan desde ontem, que você não teve oportunidade ainda de cumprimentar, Schiller. O Zaidan a partir de 9 horas conosco agora diariamente. Bom dia. Bom dia, prazer ter o Cláudio aí também, vamos dialogar pelo menos da minha parte, nas terças e nas quintas, mas sou sempre ouvinte aqui do programa, assíduo ouvinte do programa. Olha, hoje o nosso tema aqui, tem uma matéria interessante na Folha de São Paulo hoje, sobre a tal da agenda conservadora no Congresso Nacional. Eu tenho escrito sobre esse tema já há algum tempo. Hoje essa matéria, digamos, ela reconhece isso, faz uma descrição muito acurada desse tema. Quer dizer, que a tal da pauta de costume, a pauta conservadora, que tanto mobiliza na internet, que foi a pauta da eleição no ano passado, em grande medida, é uma pauta completamente inviável no Congresso Nacional. Ela é uma não pauta, para ser bem direto e bem realista. Quer dizer, tem muito barulho, é muito foco da polarização política, mas não tem nenhuma viabilidade. Por um lado, ninguém sabe bem o que é a pauta de costumes. Tem uma série de questões que são puramente culturais, muito ideológicas e polêmicas, como, por exemplo, da definição da vida desde a concepção, estatuto da família, críticas à criminalização da homofobia. Bom, como é que se operacionaliza isso? Enfim, ou seja, você não sabe a diferença, a fronteira entre o que é puramente uma posição religiosa, cultural, ética, que é legítima na sociedade, uma sociedade pluralista, mas não tem nenhuma realidade concreta no mundo da política, nenhuma operacionalidade. Então tem esse aspecto da pauta conservadora, e tem outro aspecto que são políticas públicas, mas cuja solução entra num nível tal de polêmica e mexem com certos direitos ou certos tipos de, digamos assim, de consensos já estabelecidos na sociedade, que não avança. O tema, por exemplo, do Escola Sem Partido. É verdade que existe ideologização de esquerda nos livros didáticos, eu mesmo já fiz pesquisa sobre isso, nas salas de aula, mas você não resolve da maneira como o projeto Escola Sem Partido propôs, que é colocar um Ministério Público, que é criar escuta para professores, que é criar uma espécie de regra nas escolas, colocar um cartaz na sala de aula, ou outras questões, por exemplo, agora nós estamos discutindo por uma redução da maioridade penal. Quer dizer, há um certo consenso que existe impunidade, que muitos adolescentes são usados como escudos para o crime, mas se você colocar adolescentes ou pós-adolescentes lá de 17 anos, 16 anos dentro de um presídio adulto, seguramente não vai resolver a questão. Os presídios adultos não conseguem nem atender os adultos. Imagina atender adolescentes de 16 a 17 anos. Vão criar escolas do crime, ao invés de recuperar os adolescentes. Quando se tem as instituições como a Fundação Casa, aqui em São Paulo, que tem uma certa especialização nisso, que ainda obtém algum tipo de resultado, porque de alguma maneira são instituições voltadas, especializadas nesse tema. Enfim, então essa pauta não anda, não vai. Existe uma liderança hoje no Congresso, tanto do Rodrigo Maia quanto do Davi Alcolumbre, que tem como foco a pauta econômica. Existe um centro político funcionando no Congresso Nacional, e essa pauta de costumes, no fundo, ela é instrumentalizada politicamente. Um exemplo disso foi esse fim de semana. Nós ficamos discutindo, o país ficou discutindo a censura, a intervenção da prefeitura numa revista em quadrinhos, em função de uma suposta, um beijo gay, uma suposta promoção da homossexualidade. Obviamente houve uma reação da sociedade, um tema completamente irrelevante, onde o prefeito Crivella, que é um político experiente, simplesmente faz o quê? Ele desloca a discussão da cidade dos temas administrativos do Rio de Janeiro, dos temas da prefeitura, e reaglutina a sua base conservadora no período pré-eleitoral através desse instrumento da guerra cultural, que em grande medida foi o que o presidente Bolsonaro fez na eleição no ano passado. Ou seja, sabe que existe um eleitorado ali de, em torno de 30%, em torno de um terço, que é mobilizável, especialmente em redes sociais, por esse tipo de temática. Ela não tem nenhuma incidência na vida prática, ela não tem nenhuma importância na vida prática, mas se lança a mão disso como estratégia de natureza política. Do outro lado, a oposição faz a mesma coisa, grita que é uma ameaça conservadora, que é uma ameaça à civilização, uma ameaça aos direitos, etc., etc., e com isso também mobiliza a sua base.
E nessa toada o país segue polarizado, segue numa guerra cultural em grande medida inútil, alimentada um pouco pela histeria das redes sociais, não é? E não discutindo muitas vezes os temas que realmente interessam ao país, que são basicamente a pauta econômica, a pauta institucional de reformas que o país tem que fazer e que está no Congresso. Felizmente, nós temos uma liderança no Congresso Nacional e um certo consenso entre partidos de centro, PSDB, PD, Democratas, uma parte do PSD, uma parte inclusive do Centrão, né, que vem conduzindo uma agenda econômica com alguma razoabilidade. Quer dizer, é um pouco a cara da democracia digital que a gente vive, né, que tem seus prós e contras, e eu acho que é uma situação que veio para ficar. Schiller, rapidinho, que eu sei que você tem que pegar um voo aí, mas só pra gente não perder chamarem, aqui. você vai embora, hein, Schiller? Schiller, aí você pode falar aqui, ó. Fala pro piloto segurar o avião aí, que você tem mais uma resposta aqui pra nós. Isso aí, na sua opinião, Schiller, tem apenas como objetivo a eleição do ano que vem, as próximas eleições? Porque efeitos práticos, né? É muito difícil a gente esperar um efeito prático numa decisão como essa. A sinalização do político é para determinados grupos eleitorais? Não tem nenhuma dúvida disso. Quer dizer, e é um jogo de cartas marcadas, né? Eu peguei o caso do prefeito Crivella como um exemplo. Quer dizer, ele sabe que é uma eleição difícil no ano que vem, ele sabe que tem um eleitorado, vamos lá, em termos de um terço do eleitorado, que é mobilizável por essa pauta. Né? Então, tudo que interessa para ele, numa cidade difícil, quer dizer, numa cidade sem orçamento, onde os problemas urbanos se acumulam, etc., é dizer, vamos deslocar, né? Tem uma história isso na ciência política, em eleições, etc. Vamos deslocar a discussão para uma temática cultural. Ela não vai resolver nada, obviamente. Vai causar ira, vai causar debate, né, etc. Mas você desloca a temática para esse tipo de discussão. E por que é um jogo de cartas marcadas? Porque isso interessa também para o outro lado. Né? Aí o outro lado faz passeatas, faz histeria, faz gritaria, diz que é uma ameaça à civilização, etc. E o jogo está armado por esse campo. Quer dizer, as discussões reais da cidade, quer dizer, não é? Pouco se discute. Primeiro que elas são complexas, elas são menos aborrecidas, elas são menos mobilizadoras na internet, etc. Né? O que eu digo apenas é que, felizmente, se constituiu um centro político meio sem graça, né? Uma pauta meio restrita, assim, no Congresso Nacional, que vem conduzindo reformas. Isso é o lado positivo dessa guerra cultural. Agora, não tem nenhuma dúvida de que isso é essa histeria em torno de temas culturais, éticos, etc., é puramente um tipo de estratégia política e que nós vamos ver crescer na medida que as eleições do ano que vem se aproximam. Boa viagem, hein, Schiller? Grande abraço.